Olá, queridos, nós estamos aqui na Mesa com Amado. Seja muito bem-vindo para mais essa gravação. Fique juntinho conosco, compartilhe esse vídeo, esse episódio. Tem muitas famílias precisando de ouvir este testemunho e você pode ser canal de bênção na vida de muitas famílias. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, onde nós vamos falar sobre a restauração do Senhor na nossa casa, na nossa família. Lá em Isaías 30:20 diz assim: olha, apesar de vocês estarem passando por aflições, eu não me esconderei. Quando vocês chegarem a mim, clamarem a mim, eu irei resolver, eu irei aplanar o caminho de vocês. O Senhor, Ele não nos promete dias fáceis, porque nós estamos nesse mundo e nós estamos cheios de aflição, mas o Senhor nos promete a cada dia, aquele que se achega a Ele, Ele promete graça e força. A graça é o favor de Deus, para você ser direcionado mediante o problema que estará na sua frente. Ele te dará a sabedoria necessária e Ele te dará a força através da palavra do Senhor. Se você buscar entendimento, o Senhor te dará. Clame por sabedoria e Ele falará contigo ao seu coração. Você será sábio nas suas decisões. Você lembrará da palavra do Senhor mediante os seus problemas, mediante o seu monte. Não interessa pelo que você esteja passando, mas você pode, a partir de agora, começar a declarar onde você está. Se levante e declare a palavra do Senhor, e você pode ter certeza que o Senhor não se esconderá. Ele irá resolver essa situação. Não fique buscando conselhos alheios, mas mergulhe na palavra do Senhor, que Ele vai resolver esse problema que talvez aos olhos humanos seja muito difícil, porque o desejo do Senhor é restaurar as famílias. E hoje nós estamos aqui recebendo uma pastora muito especial, pastora Elisete. A pastora Elisete, queridos, ela é casada, ela tem 3 filhos e ela é muito ativa no ministério. Ela tem auxiliado mulheres há muitos anos. O Senhor forjou essa mulher através da palavra, através de muitas provas, para cuidar de mulheres. E hoje nós temos o privilégio de estar ouvindo a pastora Elisete. Eu creio que vai ser um dia de muito aprendizado, uma mesa de muito aprendizado, que você tem uma bagagem através do Espírito Santo em você, que vai nos ensinar, tá, pastora Elisete? Amém. Glória a Deus. É um privilégio te receber aqui hoje, é uma honra para nós, para a igreja, somos um. Amém. Você ter aceitado esse convite, tá, pastora? Amém. Fico feliz, né? Amém. Por esse convite, por essa oportunidade de poder estar aqui, testemunhando, né? Um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Amém? Amém. A Bíblia fala, né, lá no Evangelho de João 10, versículo 10, que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então o projeto dele é o quê? Do adversário, destruir lares, destruir famílias. E ele tentou contra a minha vida, contra a minha família, mas o maior, o poderoso, que veio, né, para trazer vida, vida em abundância, ele restituiu tudo de novo. Aleluia. Tudo aquilo que o diabo tentou roubar, ele restituiu, né? Sim. E assim foi, né? Sim. 2005, e como que foi? né? Você se converteu? Conta um pouco da sua história, do seu casamento, para o pessoal entender como é que foi. Eu me converti uma menina, né? Foi criança? Uma menina, criança de 9 anos, que eu comecei para a igreja, né? E minha família não ia, era só eu que ia. Aí com 12 anos eu já me batizei, mas aí minha família, através de mim, minha mãe foi, meus 2 irmãos foram, que era só nós, né? Já não tinha pai. Quando o Senhor chamou meu pai, eu tinha 3 aninhos. E aí a gente foi para a igreja, ali eu fui caminhando, desde pequenininha já tinha um chamado, né? Levei toda a minha família e aí fui. Com 17 anos me casei, uma menina, ali dentro da igreja, sempre ali caminhando, sempre ali ao lado de Jesus, né? E nessa caminhada toda o Senhor me deu 3 filhos, né? Eu já tenho 36 anos de casado. Que bênção! 36 anos de casado. Mas, 2005, o inimigo tentou destruir essa família. Quando eu indo para o serviço, né?
A Bíblia fala que a mulher que teme ao Senhor, ela é louvada. Então, o Senhor, ele não deixa a gente enganada. Eu estava indo para o serviço, de repente eu vi uma visão, né? Era o espírito de uma pomba-gira, ela ria da minha cara. Com a boca toda vermelha e muito loira, as unhas vermelhas, ela ria de mim. E eu repreendi aquilo. Foi quando meu marido estava indo para Belo Horizonte. Naquela época o pessoal estava tudo querendo ir embora, né? Estados Unidos, Itália, Portugal, aquela coisa toda, e tirava passaporte só em Belo Horizonte. E ele estava indo de 15 dias, ele ia para Belo Horizonte. Foi quando Deus me mostrou que essa pomba-gira entrou no nosso caminho. Mas Deus é fiel. O Senhor me mostrou, eu comecei a orar. Falava com Deus, Deus, não estou entendendo o que é isso. Eu quero mais prova, eu quero que o Senhor me mostre. E assim foi a caminhada, né? Meu marido, de 15 dias, ele ia para Belo Horizonte. Eu falei, Deus, eu não quero julgar o meu marido, mas me mostra o que está acontecendo. Ele ia, chegava diferente da viagem, eu perguntava o que está acontecendo. Nada não, está tudo bem. Aí um dia ele chegou e o Senhor falou assim, pega a carteira dele. Eu tinha pedido, né, o Senhor que me mostrasse. E a gente pode fazer prova, né? Eu vejo, Elisete, a direção do Espírito Santo com você na sua aflição, te direcionando de uma maneira assim especial, né? Abrindo seus olhos, cuidando. O cuidado de Deus. Não, porque se você não tivesse essa direção, não ia, a sua família não ia. Não. Assistir. Hoje a gente talvez não estaria juntos, né? Isso. Talvez estávamos separados. Com certeza. Aí você pegou a carteira. Peguei a carteira e fui pro banheiro. Isso era de madrugada, enquanto ele dormia, eu estava lá com a carteira e o Senhor falava assim, olha, abre toda essa carteira. E dentro da carteira tinha uma foto. E era a foto que eu tinha visto na visão. Eu guardei a foto. E eu falei, Deus, eu quero mais. Eu quero mais porque eu quero conversar com meu esposo. E eu não aceito isso. E ele viajou de novo no próximo mês. E quando ele voltou, o Senhor falava comigo, pega o celular. Puxa a agenda dele e quando você puxar a agenda, o número que você arrepiar é esse. Foi muito bonito como Deus trabalhou comigo. E eu sozinha, eu chorava no banheiro. Então, aonde você está, você pode clamar, você pode pedir, porque Deus te atende. Você não chegou a pedir nenhum aconselhamento? Como que você ia se comportar? Não, primeiro eu fiz tudo isso com Jesus. Aí eu peguei primeiro todos os sinais. Para mim, eu não queria julgar o meu esposo, mas eu sentia algo estranho, eu sentia que estava acontecendo algo, eu estava perdendo meu esposo. E aí eu peguei o celular e quando eu fui olhando a agenda, estava escrito lá inesquecível. Meus cabelos arrepiou toda. Eu falei, Deus, mais um sinal, muito obrigado, me ajuda, me sustenta, porque agora eu vou conversar com ele. Aí meu esposo viajou de novo. Aí quando ele chegou, eu falei, mas até hoje você não conseguiu resolver esse negócio do passaporte? Meu irmão já foi, você está aí ainda, quero conversar com você. Está muito estranho a saída e vinda de Belo Horizonte. O que está acontecendo? Nada não. Falei, olha, não quero te julgar, mas eu já tenho todas as provas. Quem te falou? O Espírito Santo. Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que não dorme nem cochila, aquele que guarda os seus. Aí eu mostrei para ele, olha essa foto, olha o número. Mas ele estava tão assim, já com a mente tão apagada para as coisas de Deus, que ele mesmo assim, ele continuou naquela postura, né, de deixar o inimigo enganar. Ele não desistiu. E eu falei para ele, olha, eu não vou desistir do nosso casamento. Eu não desisto da nossa família. Nossa família é projeto de Deus. E eu casei até que a morte separe. Eu determinei isso. Porque a Bíblia nos convida a ser mulheres determinadas, mulheres ousadas. E nós temos que aprender a determinar. E eu não aceitei. E ele não ligou, não se importou. Ele saiu de casa. Aí eu procurei meu pastor e conversei com o meu pastor e com a esposa dele. Aí a gente sentou à mesa. Eu fui na casa do meu pastor, ele falou, senta aqui. Eu falei, pastor, eu quero ter uma conversa com o senhor. E eu gastei um rolo de papel toalha deles. Eu chorava, eu falava, eu chorava. Falei, pastor, está acontecendo isso e isso. O que eu faço? E eu não aceito, porque eu amo meu marido,
eu não aceito isso, o inimigo destruiu o meu lar. Aí meu pastor conversou muito comigo, a esposa também, oraram comigo, me aconselhou e falou, fique em paz. Eu falei, pastor, eu não quero parar de fazer a obra de Deus. Ele falou, não, você não vai parar. Quem está pecando é ele, quem está falhando, você vai continuar fazendo a obra, continua orando e deixa Deus agir por você e conta conosco. Aí, quando eu cheguei em casa, eu conversei com ele. Eu falei, olha, Carlos, você vai ter que escolher, né? Ou eu ou a outra, porque eu não aceito isso. Aí, ele escolheu a outra. Nossa. Ele escolheu a outra. E eu tinha uma agenda para ministrar. Eu ia ministrar na igreja, no bairro Petrópolis, na igreja do Evangelho Quadrangular. E meu filho mais velho, que hoje se ele estivesse aqui, ele estaria com 33 anos, mas em 2010 o Senhor o levou. Meu filho falou assim, mãe, meus filhos tudo ouvindo, porque eu coloquei meus filhos na par da situação. Eu orava, né? Eu mostrei a foto com meus filhos, o telefone, eu falava assim, vamos orar por essa mulher. Ela entrou no nosso caminho, ela vai ter que sair. E eu orava todos os dias, eu e meus 3 filhos, por ela e pelo meu esposo. E aí meu filho falou assim, aí quando ele falou assim, eu escolho ela, ele pegou a mala, começou a fazer tudo, enchendo a mala. E eu tinha uma agenda para pregar, eu tinha que ministrar. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Ele está indo embora, eu tenho essa agenda, eu tenho que cumprir, porque eu tenho um compromisso com o Senhor. O Senhor falava comigo assim, vai filha, vai, e eu te usarei, vai porque eu sou contigo. Eu falei, Deus, mas eu não tenho palavra, meu esposo está indo embora. O Senhor falou, vai, eu sou contigo. Aí meu filho falou assim, mãe, a senhora é mulher de Deus, a senhora é exemplo para nós, vai, deixa meu pai na mão de Deus, vai cumprir sua agenda. Eu peguei minha bolsa e fui para a igreja, ele pegou a mala e foi embora. Eu fui. Cheguei na igreja, não contei nada para ninguém, Deus sabia, Deus sabe da nossa história. Ministrei, chorando, gemendo, porque não é fácil, mas eu fiz a vontade de Deus. Entreguei a palavra, gemendo, e foi o dia que Deus mais me usou. Foi tremendo. Quando acabou o culto, pessoas falaram, que delícia, que palavras. Deus sabia o que estava passando dentro de mim. Cheguei em casa, abri o armário, a parte estava vazia. Falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito. Chamei meus filhos e oramos. Coloquei a foto dela, a foto dele, a gente orava todos os dias. A gente tinha um compromisso de orar. E aí, passou um mês, passou 2 meses e ele continuou quietinho lá. Aí eu falei... Tinha ido para outra cidade. Foi para BH e deixou a gente aqui em Timóteo. Deixou a gente, ficou lá. Aí eu liguei para ele, falei que meu pastor tem que ligar porque eu preciso de dinheiro, eu preciso que ele me ajude, né? Sim. E eu liguei e falei, eu preciso de fazer compra, eu preciso de algo para as crianças, não é para mim, mas para os filhos, né? E eu liguei, ele não atendeu, a mulher que atendeu. Eu falei, eu quero falar com o meu esposo. E ela disse, ele está no banho. Eu falei, chama ele por mim. Eu escutei ele falando de lá, não quero falar com ela. E eu insisti, eu falei, eu quero falar com ele. Aí quando ele saiu do banho, ele me atendeu e xingando, né? Não queria falar, eu falei, olha, eu preciso de dinheiro, que eu preciso de comprar algo para meus filhos e eu não aceito isso. E aí ele falou, tá bom, vou mandar um dinheiro para você. E aí eu comecei, aí passou o telefone para ela, eu comecei a falar com ela, eu falei, olha, manda meu esposo de volta, ele é meu. E ela falou assim, não, Elisete, ela sabia o meu nome, que ele tinha falado. Ele falou assim que ele não é casado, que ele só tem um filho. Eu falei, é isso mesmo. O inimigo veio para enganar mesmo, para matar, roubar e destruir. Mas ele é casado, tem 3 filhos e bem casado. E você entrou na vida de uma mulher de Deus. Manda ele embora. Ela começou a chorar. Ela falou assim, Elisete, eu tô chorando, eu tô arrepiando aqui. Eu falei, é para arrepiar mesmo. Manda ele para casa. Ele é meu. Ela falou assim, ô Elisete, eu também tô afastado do evangelho. E meu casamento também foi destruído. Eu falei, então, volta pro seu esposo e manda o meu de volta. E naquela noite, na madrugada, ela falou, faz a mala e vai embora. Mandei ele vir embora. E aí, amados, no outro dia eu tinha culto de Santa Ceia. E era de manhã o nosso culto. Eu fui pro culto com as crianças. E quando eu cheguei, a gente almoçou, eu tô lá na minha sala sentada, até chupando laranja com os meninos.
e de repente lá no portão começa a mexer. Ele chegando com a mala. Ela mandou ele embora, ele foi para a rodoviária, chegou de manhã e ele não sabia, ele não conseguia, ele estava tão nervoso que ele não conseguia abrir o portão. Aí ele começou a gritar lá no portão: você trocou a fechadura do portão? Eu falei: não. Cheguei assim na janela, falei: tá do mesmo jeito, tá tudo do jeito que você deixou. Mas antes disso, eu tinha orado com uma irmã, era conselheira minha de oração, uma senhora, e eu procurei ela para orar e ela falou para mim assim: olha filha, não preocupe, a mala que foi vai voltar com 15 dias. Porque mulher de Deus ora com mulher de Deus. Mulher de Deus conversa com mulher de Deus. Mulher de Deus conta o seu problema para Deus. Aí ela disse isso para mim e eu tomei posse. E meu pastor, minha pastora, todo mundo orando, a igreja orando, e eu continuei fazendo a obra de Deus. E foram 3 meses essa saída dele, foram 3 meses esse tempo lá com ela, mas na hora certa, Deus me usou para conversar com ela e ela mandou ele de volta. Aí eu falei: pode abrir, é a mesma fechadura, entra. E ele entrou, chegou e falou assim: cadê meus filhos? Aí eu chamei os meninos, ele falou assim: me perdoa. Pediu perdão para os meninos: me perdoa. E eu falei para ele assim: te perdoo, não 7, mas 70 vezes 7. Porque é isso que eu quero, meu lar restituído, minha família de volta. E aí, ele voltou, graças a Deus, foi tudo bem, né? O Senhor me curou, eu não lembro mais disso, um processo. Mas, através disso tudo, vem a retaliação, né? Vem o preço. Tem consequência. Tem consequência. Todo pecado tem consequência. E aí a gente está aí até hoje, 36 anos, ele é uma bênção na minha vida, né? 62 anos, eu com 53. Meu lar é uma bênção. Isso já tem quantos anos que aconteceu? Quantos anos? Já tem 2005. Já tem bastante. Tem, muitos anos, né? Muito tempo, foi em 2005. E aí, 2010 veio a perda do meu filho, o Jefferson. E como que aconteceu essa perda? Foi até na Copa do Brasil em 2010. Meu filho saiu para assistir o jogo do Brasil com os amigos. Era um culto de missões na igreja. Ele saiu bonitinho, todo tranquilo. Nessa época meu marido estava trabalhando em Itatiaia, eu sou. Porque ele é mestre de obra e vive trabalhando fora, né? Agora que ele está aqui. E aí meu filho saiu, todo feliz, todo alegre, para assistir o jogo com os amigos. Eu falei: filho, não demora, não esqueça do culto. Mas meu filho, com 18 anos, ele saiu da igreja para dar uma voltinha lá fora. Meu filho, criado no evangelho, né? Músico, lindo, com 18 anos ele saiu. 18 a 19 anos, 1 ano fora. E aí eu falei: volta, mas mesmo assim ele ia nos cultos, né? Porque eu determinei que os meus filhos são do Senhor, só cuido deles aqui, mas é do Senhor. Sim. E aí ele foi assistir o jogo, eu fui para o culto de missões, eu falei com ele: vem para você ir para o culto. Mas eu fui com a Ana Paula, com o Carlos, né, que é o Júnior, é o caçula hoje, está com 24 anos, a Ana Paula com 29 anos. E o Jé foi assistir o jogo, 2010. E saiu todo feliz, me beijou, me abraçou, um menino carinhoso, né? E ele foi e não voltou. Nossa. Durante o culto, toda hora eu olhava na porta se o Jé estava chegando. 19 anos? Ele deu uma voltinha lá fora 1 ano. E eu sempre falava com ele: filho, volta, porque você é do Senhor. Mãe, eu vou voltar, mãe, eu sei, eu vou voltar. Eu falei: olha, você é do Senhor, eu não abro mão de você aí fora. Aí, eu deixei a roupa dele arrumada e mãe é assim, né? Toda hora você ficava olhando: cadê meu filho? Nada. E o culto acontecendo, e Jesus cuida dele, traz ele, Senhor, cadê meu filho? E era um culto de missões e a missionária ministrando, um culto maravilhoso, e de repente você sente que Deus vai falar com você. Eu estou sentada no altar, ao lado do meu pastor, né, que eu estava auxiliando, e de repente ela pregando e ministrando, a missionária chegou perto de mim, olhou bem nos meus olhos no momento do acidente. 2010, né, no momento do acidente, era 20 horas e 30 minutos,
Eu pensando no meu filho, pedindo a Deus para que trouxesse ele. Ela chegou perto de mim e falou assim: amada minha, estou eu te preparando. Não temas que eu sou contigo. Tu não pediste? Eu cuido dos teus. Foi na hora do acidente. O Jeff estava voltando para casa. Ele bateu de moto numa árvore, ele quebrou todo. Aí eu senti a presença de Deus. Senti o Senhor mais uma vez cuidando de mim. Outra aflição. E me renovando e me dando força para passar mais uma. Porque é assim a nossa vida, né? Sim. Aí eu costumo dizer que nós estamos na faculdade de Jesus. Verdade. Vem uma prova, você passa por ela, vem outra. Qual será a próxima? Eu vou vencer, né? Nossa. E aí, naquele momento, acabou o curso, a gente foi para casa, eu fui para casa com eles, esperando o Jefferson chegar, porque mãe é assim, enquanto o filho não chega, ela não dorme, né? Sim. Aí, assim, também o marido, né? A gente tem esse cuidado. E nada do Jefferson. 22h30, nada do Jefferson. 22h40, nada do Jefferson. Chegou a má notícia. Nossa. Nós temos que estar preparados para tudo, né? Servo de Deus é assim. Aí chegaram 3 motoqueiros, amigos dele, chamando. Elisete, a gente estava comentando sobre Jó, né? Você se identifica. A minha história é diferente, não. E Jó, tá lá na palavra de Deus, os mensageiros iam chegando consecutivos. Isso. Um saía antes que o outro saía, o outro chegava com a outra notícia. E isso me lembra, né? Essa passagem de Jó que você viveu, né? Chegou um mensageiro com a notícia. Isso, não é diferente. Nossa. Eu falo que a minha história não é diferente de Jó, não. Aí chegou a notícia, né? Os meninos chegaram e meu menino foi atender e falou: quero falar com sua mãe, com a sua irmã. Meu menino ainda novinho, né? Ele estava com 2010, então tem 13 anos, né? Meu menino estava com 11 anos. O caçula. Aí ele foi atender: eu quero falar com sua mãe. Eu levantei e fui lá no portão. Os meninos falaram: ô pastor, seu filho sofreu um acidente, já foi socorrido, está no hospital, ele até o Hospital Vita Brasil, e a gente veio te avisar. Aí na hora eu lembrei daquilo que Deus tinha me entregado lá na igreja. Deus tinha usado, pastor. Eu falei assim: Senhor, o Senhor disse que está me preparando, passa comigo. Passa comigo. Aí meus vizinhos ouviram e todo mundo já sabia, né? A notícia corre. E meu vizinho falou: Elisete, eu vou te levar no hospital. E já tirando o carro, peguei minha bolsa, minha vizinha. A gente foi para o hospital. No hospital, aquele tumulto, aquela coisa toda. Eu cheguei lá e falei: quero ver meu filho. Não deixaram entrar. E deu meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, nada. Meu filho todo quebrado. Quebrou perna, braço, clavícula, quebrou todo. O Senhor quebrou todo o meu filho. Aí, 6 horas da manhã, eu falei: e agora? O pai dele vai ligar, o que eu vou falar para ele? 6 horas da manhã, os médicos me chamaram e falaram: mãe, nós vamos levar o Jeff pro UTI, ele está todo quebrado, e no UTI a gente vai assistir mais de perto, né? E vai para casa, vai descansar. 15 horas você volta para visita. Eu falei: Deus, passa comigo. A minha palavra é só essa: o Senhor disse que estava me preparando, passa comigo. E aí aí meu marido ligou, eu falei: estou no hospital. Ele ligava, perguntava como é que eu estava, como é que as crianças estavam. E eu liguei para a minha diretora e falei: hoje eu não vou à escola, estou no hospital, meu filho sofreu um acidente. Ela: fica aí. Avisei para ela, avisei para minha coordenadora. E aí o médico falou: vai para casa. Eu fui para casa e nisso meu marido estava lá em Itatiaia Sul, ele conseguiu chegar às 15 horas, que era a hora da visita. E o médico falou: 15 horas vocês voltam. É de 2 a 2 no TI, né? Sim. E a gente foi. E isso já era na segunda-feira, o acidente foi no domingo. Foi segunda, terça, na quarta-feira. Meu filho continuava do mesmo jeito. Fizeram cirurgia no braço e nada. Na quarta-feira eu cheguei em casa e falei: Deus, eu quero 3 sinais que meu filho vai restaurar a aliança com o Senhor, porque eu não aceito. O diabo não vai destruir a vida dele, porque ele é do Senhor. Porque ele estava fora, né? Sim. E foi um tempo, 18 a 19, um ano que ele ficou fora, né? Todo jovem, quando faz 18 anos, ele quer dar uma voltinha lá fora, né? E lá fora é só isso aí, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Deus deu tempo para o meu filho, porque o meu filho é do Senhor. Eu determinei isso.
Aí na quarta-feira eu voltei para casa e tô lá tomando banho, chorando e falando com Deus, sempre eu e Deus. Eu e Deus, e sabia que estava todo mundo intercedendo, a igreja, todo mundo. E todo mundo que sabia, eu orando e falando, Deus, eu quero 3 sinais, eu não aceito. São situações que o homem não tem como fazer nada, só orar, né? Só orar. Nosso socorro vem do Senhor, né? Vem dele, no Salmo 46, né? Ele é o nosso socorro bem presente no momento de angústia, né? E aí eu peguei esse salmo, eu vivo também muito esse salmo. Sim. E aí, eu orando e falei, Deus, eu quero 3 sinais, que meu filho vai restaurar a aliança com o Senhor. Aí, fiquei em casa, quando foi 22 horas, na quarta-feira, eles ligaram do hospital pra gente ir lá. Os médicos já sabiam de tudo que estava acontecendo, a gente foi. E quando eu cheguei lá, meu filho dormindo, né, aquele lindo rapaz dormindo, e eu comecei a conversar com ele. Ele incômodo, dormindo, e eu falava com ele, filho, quem não peca, quem não falha, restaura a aliança com Jesus. Você está me ouvindo? E o pai dele falava, estou ouvindo a sua mãe? Ele piscou uma vez. Eu pedi 3 sinais. Aí o segundo sinal, eu falei, filho, sempre eu te disse que você é do Senhor, que eu não aceitava você no mundo, e Deus está te dando tempo, restaura a aliança com o Senhor. Ele piscou de novo. Terceiro sinal, os enfermeiros do UTI, médico viu aquilo, veio e ficou tudo olhando. Eu falei, você está me ouvindo, filho? Você está restaurando a aliança com o Senhor? Eu peguei na mão dele. Falei, Jesus te ama, eu te amo. Está todo mundo te esperando, você é do Senhor. Você está me ouvindo? Ele piscou de novo e as lágrimas desceram. Ele queria sair daquela cama, ele balançava, ele mexia. E os médicos, meu Deus, nunca vi que é isso, que fé é essa? E eu falei, você é do Senhor, você está restaurando a aliança com o Senhor. E as lágrimas desceram. Naquele momento, os médicos falaram, mãe, vai para casa, vai descansar, eu vim embora. Quando foi na madrugada de quinta-feira, o dia amanheceu nublado, triste. 2, 3 horas da manhã, ligaram do hospital. Eu cheguei em casa e falei, olha, se ligar, Carlinhos, eu não atende não, porque eu já sabia o que ia acontecer. O Senhor já tinha me mostrado. Te preparar. Porque eu falei com Deus, se tiver que ser meu, o Senhor vai restaurar ele todo e trazer ele de volta para mim. Se tiver que ser seu também, Deus, não deixe cortar nada mais nele. Restaura ele e faça a tua vontade. Porque eu vi como é que ele estava, todo quebrado, né? E o médico queria até amputar o braço dele. Eu falei, não faz isso não. Aí o Senhor restaurou ele na quinta-feira, 3 da manhã. E levou meu filho. Nossa. Levou meu filho, 2010. Aí meu filho foi embora, o Senhor levou. E aí ligaram, a gente foi com o documento e tudo, e foi assim, um sepultamento muito bonito, muita gente, ele era muito amigo, muito jovem. O Senhor me deu força de falar ainda no dia. Só Deus sabe como eu estava, mas eu contei, eu falei, jovens, honra o teu pai, honra a tua mãe, não desvie do caminho do Senhor, obedeça. Porque Deus ainda deu tempo, mesmo meu filho quebrado, naquele UTI, ele restituiu a aliança. Por causa da sua vida. E Deus levou ele, achou graça. E hoje eu entendo o porquê, né, Amanda? Porque talvez se não tivesse acontecido isso, ele não tinha voltado para Jesus. Estava ainda no mundo e eu não ia aceitar isso. O mundo jaz o maligno. E quando você cria os seus filhos, você fala que ele é do Senhor, você não aceita isso. Nossa família é projeto de Deus. Sim. E Deus levou meu filho. E eu tinha uma agenda 15 dias para ministrar. Eu sepultei o meu filho. Daí 15 dias alguém disse para mim, você ainda vai pregar? Era culto de mulheres e o tema era aliança com Deus. Nossa! Eu falei, vou. Vai! Deus levou o seu filho. Eu falei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu negócio é com Jesus, meu assunto é com Ele, eu vou ministrar. Eu fui gemendo, mas fui. De novo. Ministrei, preguei a palavra do Senhor, né? Nós não podemos deixar que uma perca, que nada venha quebrar essa aliança que nós temos com Deus. Sim. E aí, ministrei, falei sobre o testemunhei, né? Ganhei 3 jovens para Jesus. Louvado seja o nome. Para a glória de Deus. Mistério, né? E aí foi passando e as consequências continuou. Sim. 2011, a minha filha de 17 anos engravida.
Aí eu falei, Deus, me ajuda. Não era isso que eu queria para ela. Estudando, trabalhando, menor aprendiz, fazendo administração, nessa caminhada e de volta, a menina estudando, trabalhando, aquela coisa toda. Um dia ela chegou passando mal, eu falei, vou te levar ao médico. Quando eu saio do consultório, o médico falou, você tá grávida. Eu falei, o quê? Eu assustei. Porque nem namorando ela tava, né? Eu não sabia, era tudo escondido. Que a vida dela era estudar e trabalhar. Assustei muito. Falei, Deus, passa comigo. Eu fiquei muito chateada. Eu abraçava minha filha, eu chorava, eu falava assim, eu não aceito isso. E ela falava, mãe, me perdoa. Eu falei, filho, eu vou te perdoar. Eu quero amar essa criança, quero te ajudar. Hoje meu neto tem 11 anos, é uma bênção. Hoje meu neto ora na cela de criança. Meu neto ministra, ele é uma bênção na nossa vida. 2013, meu filho caçula, de repente dormindo comigo, ele começa a passar mal. E eu não sabia, eu não conhecia essa doença. O menino começa a passar mal, estremecer todo. Ele deu epilepsia. Eu não sabia como lidar com a situação. E eu chamei meu vizinho lá do apartamento, ele veio, Elisete, calma, fique tranquila, na minha família tem esse caso. E chamou, né, ambulância, veio com o enfermeiro, porque a gente morava no 3º andar, eu não sabia como lidar com a situação. Esse caso de epilepsia, hoje eu já sei lidar com a situação. Até hoje ele tem esse problema, mas hoje ele toma remédio, ele trabalha, tem uma vida estável. Mas tudo aconteceu assim, as retaliações veio todas, né? E hoje meu filho está bem. Mas foi um processo onde um dia meu pastor sentou à mesa também com todos os pastores da igreja, me colocou no meio e disse assim, eu aprendi a amar essa mulher mais e mais. Porque um dia o marido dela saiu de casa, ela permaneceu. Depois a filha dela engravidou, ela permaneceu. Perdeu o filho, ela permaneceu. O filho veio, adoeceu, ainda sofre essa doença até hoje, mas quando eu determino a cura na vida dele, ela permaneceu. E fora que no tempo que meu marido saiu, a gente perdeu a casa também. Porque tudo que ele tinha, ele investiu lá. Ele gastou lá. Sim. Com a outra. Até a nossa conta conjunta, quando eu olhei, falei, Jesus. Mas o Senhor... Tudo que vocês tinham construído juntos, né? Foi. Porque é prejuízo. Assim. Eu comparo isso como quando vem, né, essa situação, o pecado entra na geração. A gente precisa de limpar a terra, a nossa terra, a nossa geração, os nossos filhos, porque vem consequências, nós entendemos sobre isso, né? E são anos, né? Pra gente começar a declarar, é como são sementes novamente, você vai ter a sua palavra, você começa a declarar em cima dos seus filhos novamente, porque ficaram feridos, machucados. Como? Houve revolta dentro do coração, mágoa, gerou mágoa, rancor, rebeldia, os filhos sentem, né? Hoje meu filho, ele passa por psicólogo, psiquiatra, tentou suicídio 5 vezes. Nossa. 5 vezes. A última vez foi ano passado, ele quase morreu. Eu também fiquei lá determinando, pai, eu não aceito. Tira meu filho do UTI, traz ele de volta, eu não aceito isso não. Tomou muitos remédios, esses remédios que ele toma, né? Da epilepsia, ele toma 6 qualidades de remédios. Se ele faz o tratamento, ele tomou vários remédios. Hoje, entanto, os remédios dele é tudo bem guardado, não fica nada em casa perto dele. Né? Mas ele tem uma vida estável, ele trabalha, está bem, tudo, graças a Deus. Mas igual você falou, traz revolta. Traz mágoa. Traz mágoa. Então eles fazem essas coisas por causa da mágoa, né? Vingança. Eles querem vingar. Né? Eles, até quando entra esse problema familiar, eu vivi isso, a gente questiona por que nós nascemos, por que eu estou vivendo essa situação. Meu filho, muitas vezes eu ouvi ele falar isso. Isso, eu não falava, no meu testemunho até tem isso, mas no meu coração gritava 24 horas. Isso. Por que você nasceu nessa família? Por que você tem que passar por isso? Seus pais não te amam? Como que você vai viver? E são brechas que entram, né? Quando entra o pecado, entra esse espírito de morte, de destruição, entra junto na mente dos nossos filhos. E aí, como você é uma mulher que está posicionada, você
começa a declarar o contrário, vigiar mais, né? Estar mais perto, né? Atenta. Vigiar e orar. Isso, sem cessar. Vigiar e orar. Então, graças a Deus, hoje, passando esse processo todo, né? Graças a Deus, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz, mas temos que estar preparado, né? Isso. Meu marido é uma bênção, graças a Deus, né? Vocês estão juntos, os filhos estão juntos. Os filhos, né? Aquela comunhão, né? Graças a Deus, a gente é uma família feliz, Isso. né? E vencemos toda essa situação, mas na oração, vigiando, filho, e a gente caminhando. vê que você é uma mulher curada. Graças a Deus, o Senhor me curou. É nítido. Né? Eu passei pelo congresso de mulher Total, onde totalmente fui curada mesmo. Só Deus para fazer isso. Só, fui curada, mas foi lindo essa ministração na minha vida e Deus me curou. E hoje eu falo assim, né? Eu conto meu testemunho, graças a Deus, né? Tenho ajudado bastante mulheres, bastante amigas, que o Senhor me curou. Esse passado eu não vivo mais. Porque quando a gente perdoa, a gente tem que esquecer, virar a página. Né? Exatamente. Não pode falar, eu não vou perdoar. Tem que perdoar sim. Com certeza. Porque nós queremos morar no céu, né? É verdade. Não podemos deixar que o inimigo venha roubar a nossa coroa, né? O nosso novo nome. Então, graças a Deus, né? Foi essa aí a minha história. Eu creio que vai chegar um tempo de bonança. Deus está estruturando. Eu tomo posse da restituição. Sim, igual Jó. Igual Jó. Sim, pode aguardar, porque o Senhor, ele age com justiça. Ele recompensa o nosso comportamento. Amém. Eu estava meditando esse final de semana. O Senhor, ele julga de acordo com o comportamento de cada um. Ele está no céu, olhando os seus filhos. Glória a Deus. E ele age com justiça, ele recompensa aqueles que permaneceram de pé, como você permaneceu, em obediência, em oração, determinando o que Deus tinha para a sua vida. Então, querida, com certeza a sua geração ela vai ser abençoada, sim, né? Seus filhos, seus netos, vai ser uma família abençoada nessa terra, para ajudar muitas famílias que estão passando tantas situações e querem desistir, jogar tudo pro alto. Não pode, o segredo é permanecer, né? Porque se você com Jó. Se você tivesse escolhido a porta mais fácil, a porta larga, que é abandonar tudo, aparentemente pode ser o caminho mais fácil, mas não é o que vai ter recompensa. O que o inimigo quer é isso. Sim. Larga tudo, abandona, né? Não perdoa, não aceita, some. Poderia ter abandonado, né? Sim. Mas não. Eu insisti, eu permaneci, falei, eu não aceito. E você está sendo esse ardeiro que está lançando os seus filhos. Deus pode contar contigo. Amém. Amém? Aqui, muito feliz, tá? Não, pela sua história. Que história! Amém. Não, você vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir esse testemunho para a honra e glória do Senhor, que o Senhor venha guardar a sua casa, seu marido e a sua família, tá? Deus te abençoe. E nós temos uma lembrancinha, pastora Elisete, para você. Obrigada, minha linda. Para você guardar lá na sua casa. Obrigada. E lembrar desse dia tão especial que você teve conosco. Obrigada, Deus te abençoe. Manda um abraço para seu esposo, que ele permitiu você compartilhar isso conosco. Amém. Tá bom? Amém. Nós estamos finalizando mais esse podcast, onde nós vimos a direção do Espírito Santo. O Senhor nos promete, quando nós chamamos Ele para a nossa situação que estamos enfrentando, Ele fala que o Espírito Santo estará à nossa disposição, segurando na nossa mão e nos dizendo o caminho que nós demos que seguir. E nós vimos nesse testemunho essa mulher de Deus, essa pastora, que foi conduzida pela voz do Espírito Santo, está sendo conduzida todos os dias da sua vida, e nós podemos ver a colheita que ela teve para a honra e glória do Senhor. E você que está nos ouvindo aí, o que você está esperando para ouvir essa voz, para buscar o Senhor, para se render nessa situação tão difícil, onde você tem ouvido vozes ao seu redor que não tem solução? Pessoas estão te dando uma solução rápida e imediata, e não é esse caminho que você deve seguir. Medita na palavra do Senhor e ouve conselhos daqueles que são amigos de Deus para te aconselhar nessa situação. Amém? Um grande abraço e fique até o nosso próximo podcast. Acompanhe conosco, tá bom?